Boa tarde. Eu estou com o jornalista Fernando Amaral. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Meu nome é Leandro, sou aluno da Universidade Unicarioca e curso jornalismo. E com você eu queria saber a rotina de um jornalista. Podemos bater esse bate-papo? Com certeza. Então vamos lá. Quando e por que você resolveu se tornar um jornalista? Rapaz, eu me formei em 2010 pela Estácio de Sá e quando eu comecei a escolher uma profissão, eu pensei em seguir aquilo que meu pai fazia. Meu pai é engenheiro, né? E o meu vestibular foi para engenharia. Só que aí, enfim, eu tive algumas reviravoltas na minha vida e na hora de fazer a matrícula eu mudei de ideia. Não, eu quero fazer jornalismo, acho que engenharia não tem nada a ver comigo. Eu sempre fui um cara muito comunicativo e eu achei que seria melhor e acho que eu não errei. Fernando, conta pra gente qual é o verdadeiro papel de um radialista. O verdadeiro papel? Bom, no caso de um radialista, jornalista, informar. O rádio, ele hoje em dia é um dos veículos que consegue ter uma velocidade que os outros não têm em termos de resposta, né? E alcance. Por exemplo, se você está na rua e você presencia um atropelamento, você pega o seu celular, você liga para a redação, você liga para o estúdio, o cara te bota no ar na hora e você passa o que está acontecendo, né? Em compensação, esse é um papel mais do repórter, né? Nós aqui, eu e o Júlio, que trabalha comigo na redação, nós somos redatores, a gente trabalha mais com produção de conteúdo que vai para o ar, mas é uma coisa que a gente tem um pouquinho mais de tempo do que isso. Atualmente, onde você trabalha? Hoje eu trabalho na redação da Rádio Cidade, eu sou redator e escrevo as principais notas. A gente trabalha aqui com conteúdo voltado para a música, né? Então nós temos uma editoria, né, vamos dizer assim, que é o Rock News. Então eu escrevo todos os Rock News praticamente que vão para o ar ao longo da programação da rádio. E a gente tem 2 boletins informativos que são Redação Cidade, primeira e segunda edição. Eu escrevo Redação Cidade, primeira edição, e o Júlio, que chega na parte da tarde, escreve a segunda edição. Quais as características que você julga necessárias para um jornalista radialista? Pô, cara, fome. O jornalista tem que ter fome, tem que ter curiosidade, tem que querer correr atrás da informação. Entendeu? A gente aqui trabalha de uma forma um pouco diferente porque a gente se baseia mais no que as grandes empresas do ramo estão propagando. Por exemplo, eu acompanho muito o noticiário da revista Rolling Stone, da Billboard, a NME, uma revista também famosa. Eu fico acompanhando isso direto porque é um conteúdo mais musical. Para o conteúdo mais, vamos dizer assim, cidade, editoria de cidade, você tem outros meios e também a apuração em si, né? Que você vai, liga para o bombeiro, liga para a polícia, liga para quem tiver que ser para conquistar ali, conseguir a informação em primeira mão. O que você considera mais difícil na carreira de um jornalista radialista? Cara, eu acho que eu nasci para ser jornalista, eu não vejo dificuldade nenhuma, eu adoro o que eu faço, não acho nada difícil. Tem umas coisinhas que são um pouco mais chatas, tem gente que se dá melhor com determinada função dentro do jornalismo, né? Por exemplo, eu já fui redator, já fui repórter, já fui produtor. Depende muito do perfil de cada um. Eu, particularmente, teve um período que eu fiquei no centro de operações da prefeitura fazendo informativo de trânsito. Pô, não era a coisa que eu mais gostava de fazer, sabe? Era a coisa mais chatinha que eu achava, assim. Mas, em compensação, você conhece a cidade, você aprende as indas e vindas, onde, sabe, todas aquelas... Você esmiuça a cidade, você conhece o mapa da cidade inteira. Então é chato, mas é interessante. Eu acho que todo jornalista tem que passar por isso, né? Você disse que você nasceu para ser jornalista. Em que momento você percebeu, teve essa percepção? Olha, uma vez conversando com a minha mãe, nessa história que eu comecei a contar para vocês, que no meu vestibular eu me inscrevi para engenharia, eu comecei a pensar sobre isso, assim. Eu sempre fui bom de matemática, por incrível que pareça. A maioria dos jornalistas não é boa de matemática, né? Mas eu gostava de matemática, física, química, eu me amarrava nisso e eu achava que eu poderia me dar bem como engenheiro, que usa muito isso, né? Aí, rapaz, uma vez conversando com a minha mãe, a gente estava vendo um jornal, não sei se era o Jornal Nacional, se era o Jornal Hoje da Vida, e a minha mãe falou, pô, Fernando, esse rapaz
parece com você, não lembro se era o William Bonner, parece, evidentemente assim, no sentido de, porra, o cara fala bem, você gosta de falar, você é comunicativo e tal. Por que você não faz jornalismo? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, nunca. E eu falei, comecei a analisar, comecei a ler sobre a profissão, entrei lá no site da universidade na época para ver as disciplinas, né, conhecer a ementa do curso e me encantei, achei, tá aí, jornalismo, né? Não sabia ainda o que eu poderia fazer dentro do jornalismo, até que eu descobri que eu realmente tinha uma coisa com rádio, e foi o que aconteceu. Há um jornalismo isento de opinião? Pergunta polêmica, rapaz, caraca, aí foi logo no calcanhar. Cara, a gente tem que ser mediante aquilo, mediante a empresa que você trabalha, certo? A isenção vem de acordo com aquilo que a sua empresa te cobra, vamos dizer assim, certo? Vamos dar como exemplo aqui a revista Veja, todo mundo sabe a posição da revista Veja, né? Então assim, se você quiser trabalhar na Veja, você vai ter que passar por aquilo. Você vai saber mais ou menos. É a mesma coisa, eu já conversando com isso com outras pessoas, a gente chegou Você tem os seus princípios, certo? Por exemplo, vou dar aqui uma fábrica de cigarro. Você não fuma, você odeia cigarro. Mas se você precisar trabalhar numa empresa que venda cigarro, você vai vender cigarro. Entendeu? Assim, a isenção do jornalismo ela é questionável. Eu não vou dizer que não existe, que existe ou que não existe. Isso depende muito de onde você trabalha e do quanto você é de acordo ou não com a ideologia daquela companhia. Enfim, isso fiquem aberto aí. Vocês que têm que responder, cara. Isso é difícil. Fernando, ouve-se falar que o rádio é um meio de comunicação em extinção. Você acredita nisso? Sim e não. Pelo seguinte, o rádio, como eu falei já aqui, ele é um meio de comunicação que ele tem um maior alcance e mais rápido, né? Ninguém consegue bater o rádio nisso. Eu falei, você está na rua, você presenciou ali um atropelamento, um tiroteio, um assalto a um banco, você pega o seu telefone e liga, você já está no ar falando para 300 mil pessoas por segundo. Nenhum outro meio você consegue isso. O que ainda falta ser descoberto é a forma de como o rádio vai se adequar aos novos tempos, a meu ver, tá? Antes o rádio ele era feito só para o ouvinte, né? Tinha lá aquele lance da sonoplastia, aquela coisa toda, e era aquilo, o rádio era feito para o ouvinte. Existia uma expressão até que o pessoal falava que o rádio é o único meio de comunicação que te pega pela cintura e fala no ouvido, porque antigamente quando inventaram o transistor, o pessoal botava o radinho na cintura, aqui no cinto, e ficava lá ouvindo, né? Então o rádio tem essa característica, você se torna amigo do comunicador. O rádio hoje ele se tornou multiplataforma, né, multimídia. Ele está na internet, você consegue acessar o site da rádio e assistir o que está acontecendo no estúdio. Você, dentro do site da rádio, você tem os textos, muitas vezes os textos que foram para o ar na programação, mas ele continua sendo feito para o ouvinte. Da mesma forma, entendeu? Diferentemente da televisão, diferentemente do jornal, ele é feito para o ouvinte. Então, assim, o rádio ele tem as características que ainda prendem as pessoas àquele meio. É diferente também de uma rádio, estou falando aqui de uma rádio talk, tipo uma rádio Globo, uma rádio Tupi. Uma rádio musical é um pouco diferente porque a concorrência já é outra. Aí você tem Spotify, você tem Deezer, você tem todos esses veículos que acabam fazendo com que as pessoas migrem, né, de um para o outro. O que você acha da não obrigatoriedade do diploma para exercício da profissão? Pô, isso não existe, cara. Assim, por mais que você não tenha o diploma para exercer a profissão de jornalista, nenhuma empresa aceita um jornalista que não tenha diploma, certo? Até vai ter uma outra aí, mas você vai querer trabalhar numa empresa dessa? Não sei, acho que não, né? Mas eu acho isso uma total ignorância, que algumas empresas aí se apoiaram essa ideia para meio que favorecer alguns funcionários que já existiam dentro da empresa e que não eram jornalistas. Então, assim, eu estudei
quase 5 anos para poder me formar jornalista, depois fiz pós e quero estudar mais ainda dentro da profissão. Cara, se você quiser ser um jornalista sem diploma, assim, você não vai chegar a lugar nenhum. A não ser que você seja o filho de alguém, né? Não sei. Qual conselho você daria para os jovens de hoje que sonham viver da comunicação? Porra, tem que ter fome, bicho, tem que ter fome, tem que correr atrás de informação, conteúdo. Você quer ser jornalista, você tem que ser curioso. Qualquer papelzinho que te entregarem na rua, você tem que pegar e você tem que ler. Tem que ler muito, tem que estudar, não pode parar nunca. Ler, sei lá, cara, ler Harry Potter, mas não deixa de ler. Eu sei que a galera aí que tá entrando agora na faculdade, às vezes tem um pouco de preguiça de ler, de se informar, mas tem que fazer isso, cara. Não é só a internet, não é só Facebook, não é só Twitter, não é só Snapchat, né? Agora é moda o Snapchat. Tem que se informar. Você tem que saber quem é o Michel Temer, você tem que saber quem é o novo ministro da Fazenda, você tem que saber quem é o Luiz Fernando Pezão, você tem que saber tudo, tudo, tudo. Isso é o que está sendo mais exigido hoje no mercado. Bom, Fernando, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. E para finalizar, eu queria saber, na sua opinião, um bom jornalista. Um bom jornalista? Caco Barcelos, profissão repórter. Porra, o cara é fera, o cara arrebenta. Fernando, eu queria te agradecer pela entrevista. Valeu, aos alunos da Unicarioca. E Prazer. é isso, galera. Valeu.